Vigilância em saúde, assistência farmacêutica, ciência, tecnologia, inovação em saúde. Está no ar o podcast do Projeto Integra. Integra Podcast. Olá, bem-vindos ao Integra Podcast. Eu sou Marcele Carvalho. Bom, eu sou uma mulher parda, estou vestindo roupa preta, uso óculos, cabelos curtos, estou acima do peso. Bom, mas isso é apenas a minha autodescrição rapidamente. Estou animada para apresentar um tema tão importante e atual. E vou estar com vocês em todos os encontros do Integra Podcast. Bom, sempre com a presença de um ou mais convidados importantes da área da saúde, políticas públicas, assistência farmacêutica, acesso a medicamentos, mercado farmacêutico, entre outros. O Integra Podcast é uma parceria do Instituto Infar, Fiocruz, Conselho Nacional de Saúde e conta com o apoio da OPAS Brasil e da FENAFAR. E surgiu da proposta de levar conhecimento e atualizar os ouvintes, os participantes, sobre esses temas que eu acabei de mencionar. Muito bem, neste episódio discutiremos a importância de criar uma agenda estratégica para a assistência farmacêutica, abordando os desafios na gestão e no financiamento dessa área tão importante para a saúde pública. E para discutir esse tema, eu tenho o prazer de receber um convidado muito especial, o Dr. Marco Aurélio Pereira, que assumiu recentemente o Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde. E também tenho aqui comigo a participação da doutora Silvana Nair Leite, que é coordenadora do Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos e da comissão organizadora do Projeto Integra. E vamos comentar, portanto, e trazer expectativas sob o ponto de vista dos diversos temas que eu já mencionei aqui. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo com o Marco Aurélio, nosso convidado, e com a nossa debatedora Silvana. Vocês estão bem? Muitíssimo. Vocês podem se apresentar um pouquinho para nós? Podemos. Silvana, por favor. Bom, obrigada, então. Nós estamos super felizes hoje, né, Marcele, de dar início nessa temporada de episódios do podcast do Projeto Integra, começando muito bem com o nosso colega Marco, e vamos ter aí alguns episódios muito interessantes. Bom, eu sou Silvana, sou farmacêutica e sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Estou coordenando o Projeto Integra junto com um grupo de colegas, né, com muita gente interessante, muita gente bacana, fazendo aí muitas atividades, e agora mais essa. Vamos lá. Muito bem, estamos animadas, né? Muito. Marco, você pode se apresentar para a gente? Claro. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar no primeiro, né, de uma série e vida longa ao podcast Integra. Sou Marco Aurélio, sou farmacêutico e atualmente estou como diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Acompanho o projeto Integra já acho que desde a sua origem, quando a gente, pelo Conselho Nacional de Saúde, participava, atuava, e lá atrás aquela semente que a gente plantou, né, de ousar em apresentar sugestões e propostas debatidas com a sociedade, não apenas apresentar para a sociedade, mas de discutir isso com diversos atores e atrizes que atuam nesse setor, a gente conclui que estávamos certos. Então, chegar aqui coroando com o podcast é mais uma forma de levar o debate, conhecimento, ideias e, principalmente, munir a sociedade de informação sobre os temas que você levantou e tão importantes hoje para a construção do nosso sistema de saúde. Obrigada, Marco. Obrigada, Silvana. Bom, acho que é importante a gente mencionar, né, que é super importante o cargo que você ocupa, o espaço que você está ocupando hoje. Te parabenizar, né, por esse convite feito diretamente pela ministra e, portanto, parabenizar a representação que hoje você leva ao Ministério de todos os farmacêuticos e farmacêuticas desse país, né? Obrigado. Acho que é um momento histórico retomar democraticamente esse país, é um momento histórico, é a reconstrução, né? Fala-se da reconstrução desse país depois de 4 anos, ou um pouco mais, na verdade, né, de tempo, de digamos assim, de destruição desse país, né? Qual o cenário que você visualizou dentro do Departamento de Ciência Farmacêutica logo quando você botou os pés como o atual diretor desse departamento tão importante para o Ministério da Saúde? Acho que é importante destacar que nossa atuação, ela
não começa apenas quando a gente chega no departamento, né? Nós, até pelos movimentos sociais, pelo próprio projeto Integra e pela participação que a gente tinha no Conselho Nacional de Saúde, e essa na verdade, uma tarefa para todo cidadão, para toda cidadã, participar do controle social, atuar, né, já que é responsabilidade também da sociedade cuidar do nosso sistema, fiscalizar, sugerir, acompanhar, e nós buscávamos fazer isso no Conselho Nacional de Saúde, nas atividades que a gente desenvolvia. Então, e ali tínhamos claro, não como conselheiro, mas como participante, por exemplo, da Comissão de Ciência e Tecnologia, da SICTAF, do Conselho Nacional de Saúde, ajudamos no grupo de trabalho que debateu os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030. Então, particularmente desde 2016, a gente já atuava no DAF de 2010 até 2016, depois fomos para o Conselho Nacional de Saúde e permanecemos atento à pauta da assistência farmacêutica. Então, quando a gente chega ao departamento, primeiro que fomos munidos de muita informação gerada pela transição. A equipe de transição fez um bom trabalho, muito robusto, com muita informação para subsidiar e contribuir para que todos os gestores, todas as gestoras que passassem a cumprir ali a sua atividade dentro do Ministério da Saúde, assim como em outros ministérios. Então, a gente tinha já uma prévia ali de um conjunto de cenários que nós encontraríamos, né? É preciso lembrar também que a gente passou por um processo de pandemia, então isso traz... acho que a assistência farmacêutica é sempre muito desafiadora, né? Quem está lá na ponta, você que está aí no município, no estado, a esfera federal, sabe que sempre é muito desafiador. Mas o pós-pandemia trouxe mais um conjunto de novos desafios e faz, Marcelo, a gente, então, além de ter um diagnóstico prévio, de observar aquilo que era mais sensível, que precisávamos atuar muito rapidamente, e, obviamente, que no paralelo também tentando já colocar em prática um conjunto de ideias, de propostas, que não são somente minhas, mas do secretário da Sectix, o Carlos Gadelha, que retorna ao Ministério, de toda a equipe da Sectix, todos os departamentos. O discurso da ministra Anísia também aponta muito aonde nós gostaríamos de chegar. Então, o cenário que nós encontramos muito, a gente tem já colocado, primeiro, foi um desafio a recomposição orçamentária, que se conseguiu no Congresso Nacional para algumas áreas especificamente, na assistência farmacêutica, chamou muito a atenção a recomposição do programa Farmácia Popular, que se buscou no Congresso Nacional. Também encontramos ali transversalmente, porque não para, né? Mesmo você tendo a transição de governo, você tem um conjunto de coisas que estavam acontecendo, então processos de compra que vinham tendo dificuldade, pregões dando deserto, então a gente tendo que operar muito rapidamente. Desabastecimento, né? Exato, e tentando, que essa é uma pauta que a gente tem trabalhado com muita prioridade, e temos falado isso muito no GT de Ciência e Tecnologia, da CIT, onde participa o CONAS e CONASEMES, e outras áreas. O desabastecimento é um desafio que não é de hoje, né? Mas nós sabemos que algumas coisas podem vir a agravar um pouco mais a situação, e é preciso fazer um grande debate sobre esse tema, né? Ele não é simplesmente um processo gerencial. E aliás, você fala uma coisa que mesmo atuando muito fortemente na pauta do desabastecimento, nós não queremos que o Departamento de Assistência Farmacêutica, aliás, a assistência farmacêutica no Brasil, seja vista simplesmente como aquele local que garante a aquisição. Isso é parte do processo. Você pode ter os estoques abarrotados de medicamentos e não garante a adesão se você não tiver o cuidado, o serviço farmacêutico. Então, acho que eu estou colocando de maneira bastante ampla, porque é um olhar sobre aquela pauta mais sensível e um olhar já buscando prospectar e ver como é que a gente consegue atuar de maneira
mais ampla na garantia do que a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, construída. Aqui tem 3 pessoas que, fora todos os outros e outras que estão nos ouvindo, mas aqui tem 3 pessoas que participaram muito diretamente dessa pauta. Então, É uma excelente menção sua, né? Porque a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, se não é a única, mas é uma das primeiras a ser formulada dentro do Conselho Nacional de Saúde, né? Ela é uma política do controle social, né? Formulada a partir da Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, né? E é uma política, ela é uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, o que é muito interessante. E é muito interessante porque você traz esses dois. Claro, você tem um grupo, você tem um coletivo, né, uma equipe enorme. Você acabou de mencionar isso. Mas você traz em você também, no Marco, a experiência de ter participado do Farmácia Popular do Brasil. Você coordenou o Farmácia Popular do Brasil, né, no governo anterior. Você participa do controle social, foi secretário, né, segundo secretário do Conselho Nacional de Saúde, e acabamos de falar da política que foi emanada do controle social, e hoje você é o diretor da pasta. Você é o coordenador da assistência farmacêutica, que tem na Política Nacional de Assistência Farmacêutica, formulada no seio do controle social, a sua referência, né? Acho que a gente tem que fazer menção a isso. E você é uma pessoa sensível também às necessidades e às demandas, né, que vêm da população e que são traduzidas e são defendidas dentro do controle social. Essa é a função, talvez, central, né, do controle social, Marco. E aí já fica claro no passeio que você fez agora de início, né, que já deu várias pistas aí, já daria muitas conversas, cada uma desses pontos. Mas, assim, o presidente Lula fez o seu balanço dos 100 dias. Queria que o Marco fizesse o balanço dos 100 dias. É interessante. Mas você não fez 100 dias ainda, né, Marco? Não, o governo Lula faz 100 dias, nós chegamos ali um pouco depois desse processo, mas eu penso, é interessante essa pergunta que a Silvana faz, primeiro porque a gente teve nesse processo montando uma equipe, né? A montagem da equipe é um processo bastante sensível, porque nós buscamos, né, primeiro identificar pessoas que... Eu não quero dizer que talvez essa trajetória que eu tenha tido seja importante para assumir um processo de gestão, mas eu acredito que tenha sido essa um dos motivos pelo qual o secretário Gadelha faz o convite, quando a ministra, enfim, compõe o seu grupo, eu acho que leva isso em conta, né? A experiência, conhecer da pauta, claro que não tudo, a gente também aprende, mas ter uma boa equipe, ter a responsabilidade, mas eu acho que tem uma coisa que chama muito a atenção, que é esse trânsito que foi formado, e aqui eu quero valorizar muito o trabalho desenvolvido pela Federação Nacional dos Farmacêuticos, pelos sindicatos farmacêuticos do país, por conselhos de farmácia, o Conselho Federal, porque nós somos de um tempo em que farmacêutico na drogaria, presente no balcão, era como um disco voador. Alguns acreditavam na existência, alguns tinham fotografado aquilo, mas não havia comprovação científica da nossa existência. Passa o tempo, nós estamos discutindo o cuidado farmacêutico. Uhum. Nós somos de um tempo em que havia uma portaria do Ministério da Saúde que dizia que não precisava de farmacêuticos em hospitais com menos de 200 leitos. E hoje nós temos uma participação nos serviços farmacêuticos no âmbito hospitalar que não há dúvidas. E não é um problema de obrigação legal, é uma questão de lógica, de racionalidade. É colocado já onde você tem profissionais farmacêuticos, e aqui valorizar não somente o profissional farmacêutico, mas todos os profissionais que atuam na assistência farmacêutica. Porque nós temos um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que são invisibilizados. Aquela pessoa que ajuda a limpar a prateleira, que cuida ela tem uma importância fundamental. A gente falava isso na transportadora. Ter o farmacêutico na transportadora era importante, mas você conscientizar a pessoa que faz o transporte, que cuida disso para além da logística. Então, eu penso que essa sensibilidade que a FENAFAR, por estar presente em pautas fundamentais, na lei dos genéricos, na lei lei de patentes, na construção da conferência, isso nos trouxe a possibilidade de trazer um sonho, uma quimera quase, aquilo se transformar numa realidade, numa política aprovada no controle social pelo Conselho Nacional de Saúde
e termos a oportunidade, sermos convidados para falar, bom, então agora, como é que você ajuda a construir esse processo? E olha a importância da portaria, da resolução, né? Ela é de 2004, a resolução 338, que cria a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Ela é a mesma política, independente da bandeira, da cor, dos partidos que passaram, da descontinuidade administrativa que há, mesmo durante uma mesma gestão em que mudam ministros, mudam secretários, mudam diretores, mas a política é a mesma, o que mostra o quão robusta, o quão responsável, e aqui fica o nosso desafio, nós não podemos errar. Nós, quando o presidente Lula coloca que nós não, eu já estive, nós voltamos não para fazer o mesmo, nós voltamos com o desafio de fazer melhor. E não é o melhor que o Marco acha, que o secretário acha, nós achamos e pensamos muita coisa, mas é ouvindo e com muito diálogo. Isso o presidente Lula, a ministra Anísio, o secretário Gadelha colocam. Nós precisamos dialogar, conversar com a sociedade. O SUS é um processo de pactuação e ele tem uma personagem fundamental que é o usuário. E nós precisamos respeitar a velha máxima do nada sobre nós sem nós. Ou seja, o interesse do usuário é manifestado pelo usuário, pela usuária. E é isso que a gente vai tentar e tem buscado nesses 100 dias realizar em audiências, em reuniões, em participações como essa e colocando em prática e buscando transformar aquilo que é um pensamento numa prática. Perfeito. Essa é a diferença da gente ter um governo democrático, né, um governo que pensa, né, o cidadão e a cidadã, e não um governo centralizado no seu próprio umbigo e num conjunto só de pessoas próximas. Isso, né, pela tua fala, fica evidente, né, o posicionamento desse governo e a importância de você ter o controle social na tua marca pessoal e também no processo de escolha das pessoas que estão próximas de você. Isso também fica bastante evidente na tua fala. Voltando para a pergunta da Silvana, que para mim ainda está inconclusa, talvez a resposta. Quais os principais desafios que vocês identificaram já prontamente nesses 100 dias de governo Lula, mas ainda quase 100 dias da tua presença no departamento? Você pode dar uma palhinha para a gente de quais são os principais desafios? Deve ser inúmeros, imagino eu. Claro, e nem vou arriscar porque eu erro normalmente no tamanho. Mas acho que o primeiro desafio foi essa questão da recomposição orçamentária. Isso era uma pauta muito sensível. Segundo, se nós pegarmos nas grandes bandeiras, né, nas grandes ações, se nós olharmos o programa Farmácia Popular, hoje um dos desafios colocado para o Farmácia Popular é a garantia da sua estabilidade institucional. Né? O programa ele teve uma redução de pessoas atendidas, ele teve atrás o fechamento de parte dele, que foi a rede própria, a unidade própria, que foi, inclusive, que deu origem ao programa nas unidades da Fiocruz, nas parcerias e convênios com estados e municípios. Nós tivemos um decréscimo do número de estabelecimentos farmacêuticos credenciados. O programa não abre novos credenciamentos já há algum tempo, então estamos falando do Farmácia Popular e é muito nítido para nós que a assistência farmacêutica, o Farmácia Popular é uma ação complementar. Estou falando dele porque ele ficou muito expresso e foi onde a gente teve ali uma redução grande na PILOA, que foi encaminhada ao Congresso Nacional e que o Congresso Nacional fez a recomposição. Então, essa atuação sobre o Farmácia Popular, ela demandou um tempo bastante razoável, porque nós precisávamos primeiro compreender, entender quem são as pessoas, com quem e nós sabemos do valor de um conjunto de servidores e servidoras que estiveram no Ministério, dando conta de cuidar ali de ações, de atuar no sentido de fazer com que as coisas avançassem. Então, nós também estamos reconhecendo isso e fomos buscar pessoas e ideias em torno disso, ouvindo a sociedade. Já fizemos, vários grupos nos procuraram, tivemos audiências com eles para falar sobre o programa. Então, estou pegando o programa como uma das questões. Mas quando nós olhamos os componentes, uma das ações que a gente foi observar era exatamente aquilo que estava no processo de desabastecimento. Né? Isso foi manifestado na primeira reunião da CIT desse ano, da Comissão Intergestores Tripartite, foi manifestado tanto pelo CONAS quanto pelo CONASEMES e consta dos seus documentos como uma preocupação no sentido de que é preciso atuar.
Tem ações estratégicas como o Qualifar, que, enfim, nós estamos olhando e vendo como é que a gente consegue incrementar, fazer melhor aquilo que a gente já fez, mas também de compreender que aquilo que foi feito, mas não foi validada a metodologia, empiricamente tem dado certo, é preciso revisitar. Porque tem coisas que você vai olhando, não, os números talvez não sejam tão ruins, mas essa é a melhor forma. Então, tem uma outra questão, Marcele, que é você operar isso na gestão, de pensar num planejamento. A gente está às portas da 17ª Conferência Nacional de Saúde, e assim como teve o 9º Simpósio de Ciência e Tecnologia, Assistência Farmacêutica no ano passado, é olhar esses documentos, ouvir as pessoas para que a gente possa atuar naquilo que está colocado como desafio. Por exemplo, nós estamos trabalhando agora na recomposição do Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas. A gente está trazendo o Então, comitê tem boas de novo. expectativas Então, também com relação a plantas já, medicinais e fitoterápicas. e essa é uma pauta que está colocada para sempre. Acho que eu me recordo quando a gente estava no DAF lá atrás, a primeira vez que a gente conseguiu, o diretor era o José Miguel, a gente conseguiu ter uma rubrica específica para os fitoterápicos. E a gente olha o quanto avançou. E eu me recordo quando nós recebemos lá atrás os mais médicos, os médicos intercambistas cubanos, o DAF fazia recepção e fazia uma apresentação sobre assistência farmacêutica. É porque a assistência farmacêutica mesmo é jabuticaba, né? Não tem modelo muito semelhante em outros países. Então, é preciso que qualquer profissional, porque os nossos próprios brasileiros, muitos desconhecem, mas especialmente o que vem de formação fora do Brasil. É extremamente importante. E uma coisa interessante é que a gente falava, olha, tem aqui os 3 componentes, tem a farmácia popular, e tem agora os fitoterápicos na Rename, era o que eles mais despertavam. Opa, essa é uma pauta. Então, nós precisamos resgatar isso, de olhar. E é isso, o Brasil ousa em ter, não sei se eu vou acertar no número, mas talvez o maior programa de assistência farmacêutica do mundo. Não podemos comparar em número de habitantes com outros países, mas do ponto de vista do seu desafio, da universalidade, ele é gigantesco. Talvez até do próprio financiamento, né, Marco? Do acesso sem contrapartida, né? Eu acho que não tem nenhum comparador. Tem um sistema de copagamento, né? Então, não é, o usuário não desembolsa diretamente nenhum percentual, né? É que mesmo em sistemas públicos, em outros países, tem o sistema de copagamento, né? Então, é diferente. Né? Acho que nessa proporção, né, da forma como acontece no Brasil e da forma como é organizado, né? Ele é muito uma construção muito nacional, muito característica do nosso sistema de saúde. Agora, a gente sempre costuma comentar que a dona Maria, lá, quando precisa de um medicamento, a necessidade de um medicamento que foi prescrito, que pode ser de uso contínuo ou não. Então, bom, o que interessa para aquela pessoa é ter o acesso ao seu medicamento. Que o medicamento seja adequado, que ela consiga adquiri-lo o mais rápido possível, que ela tenha informação para poder utilizar adequadamente e tudo mais. E não interessa muito, eu acho que não é para interessar muito, de quem é a responsabilidade nesse caso, se ele é do município, se ele é do estado, se ele é da União, se ele é do bloco A, B ou C, porque essa lógica dos componentes e tal é uma lógica da organização da assistência farmacêutica no sistema público, não deve ser uma preocupação para o usuário. A gente ainda vê isso muito fragmentado na prática, né? Entre os componentes, as pessoas têm que ficar aí peregrinando, às vezes, para entender. Nesse conjunto, né, nesse formato pactuado, federativo que temos também para assistência farmacêutica, qual deve ser o papel do governo federal, né? Da cadeira que você está ocupando? A partir daí, o que a gente consegue construir, mas considerando que o Ministério da Saúde, ou o DAF, não atua sozinho, né? Ele depende dos outros entes. Se nós olharmos nisso que você disse, sobre as leis orgânicas da saúde, a Lei 8080 ela é muito nítida quando diz da responsabilidade da esfera federal. Ela aponta lá as responsabilidades comuns aos 3 entes, aos municípios, estados e à União, e tem uma parte específica sobre a responsabilidade federal,
e que está lá a coordenação de um conjunto de ações relacionadas a medicamento, a serviços, hemoderivados, enfim, aquilo que é de responsabilidade da União nesse aspecto. E mesmo, acho que você toca num ponto importante, Silvana, porque olhar essa divisão é uma divisão de organização da assistência farmacêutica e que nós precisamos revisitar o tempo todo. Né? Não é possível, talvez, dar cavalo de pau, porque você pode ter um risco eminente ali do processo de financiamento. De desestruturação, né, do próprio sistema. Exato. Até porque isso acontece da esfera federal, que se repete em estados e municípios. Então, primeiro, você ter uma política acertada ajuda em saber quais são as diretrizes principais que estão colocadas. Para isso serve a política. E por isso que ela precisa ser revisitada o tempo todo. Primeiro, porque ela aponta quais são as vontades de gestão e aonde a gestão deve se pautar para desenvolver as suas atividades. Eu não posso dar peso na aquisição de medicamentos se eu não der o mesmo peso na definição de uma agenda estratégica de pesquisa de insumos para o SUS. Se eu não tiver um mesmo empenho em dialogar com laboratórios oficiais e mesmo laboratórios privados no sentido da garantia de que a produção atenda a essas demandas. Eu não posso não olhar para a regulação de mercado, de entender o papel estratégico da CEMED, da Anvisa. Então, quando nós colocamos isso, o desafio ele está em você compreender, e aí me parece fundamental a lógica de construção da Secretaria de Ciência e Tecnologia e do complexo. Né? Se nós olharmos da sua origem, a antiga Esquiti, que ela começa com o DECIT, né? O primeiro departamento, depois você tem o DAF, você vai tendo a lógica, né, de você ter um departamento que cuida da agenda estratégica, que precisa estar em diálogo com o departamento que vai buscar promover a produção, a garantia de acesso do ponto de vista da produção desses medicamentos, desses produtos, desses insumos estratégicos. Um departamento que vai fazer o diálogo e fazer com que isso chegue na ponta, não somente sobre aquisição e organizando isso e financiando para que estados e municípios adquiram, mas discutindo sobre o uso racional de medicamentos, discutindo no espectro mais amplo. E você tem o DESID, que volta agora para a SECTIC, o Departamento de Economia da Saúde, que tem todo um debate colocado sobre isso, e o Departamento de Gestão de Incorporação de Tecnologia no SUS, que é outro desafio colocado. Nós temos discutido que o DEGITES, e a partir da Conitec, nós somos de um tempo em que era a Comari. A Comari, que fazia... Né, nós somos no tempo da SEMI, se puxar um pouquinho mais para trás. Eu sei disso, mas eu trabalhei em um hospital, eu me lembro de umas caixinhas que tinham o rótulo da SEMI ali. Me lembro. E a Conitec, que tem desenvolvido um bom papel, quer dizer que talvez está tudo funcionando perfeitamente? Óbvio que não, isso precisa... Em lugar nenhum do mundo essa questão está indo lá muito bem ou bem resolvida, que é a questão da incorporação das novas tecnologias. Exato, né? Mas, e é por isso que é importante manter o controle social na Conitec, é importante você ter o debate sobre a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, com um debate amplo para a sociedade, o usuário se entender como parte integrante desse processo. E esse talvez, Marcele, Silvana, seja, acho que um dos desafios que vocês aí que vão cuidar do Integra Podcast, é de fazer com que esse debate ele não seja um debate de farmacêuticos. A assistência farmacêutica não é um debate de farmacêuticos. É óbvio que você vai ter ali profissionais que têm mais sensibilidade, mais conhecimento dessa pauta, mas que podem errar, eles precisam ouvir, tem ideias que podem dar certo, podem dar errado. Eu gosto muito da história das experiências exitosas, eu só não gosto muito de quando fala assim, ali é o SUS que deu certo. Não, o SUS dá certo, o problema é quem faz o SUS. Se eu quiser fazer o SUS sem financiamento, sem diálogo, sem conversa, com decisões de cima para baixo, ele não tende a ser um bom exemplo. Então, essa construção é um processo muito dinâmico. Então, a estrutura hoje do Ministério, agora o Departamento da Saúde Digital, as SAPs, os secretários e as secretárias que estão lá em volta, nós apostamos muito e tem sido muito amplo o diálogo. A gente tem feito isso com departamentos, com coordenações, tem sido um processo
bastante exitoso. Parece que é pouco tempo, mas é bastante tempo se olharmos tudo que a gente tem feito. Assim, é uma agenda intensa, uma agenda, mas que nos dá muito prazer de saber que a gente, aí, sob o comando do presidente Lula e da ministra Anísia, tem um desafio de colocar o Brasil, e dá orgulho, né, quando a gente vê agora o presidente Lula voltando da China, o papel protagonista que o Brasil tem, as possíveis cooperações que o Brasil pode fazer. O Brasil é um destaque em muitas áreas e a gente precisa retomar esse destaque perante o mundo, e nós sabemos o quanto ações baseadas na ciência, na democracia, no diálogo são respeitadas e tendem sempre a dar certo. E a gente imagina que esse é o caminho que está sendo... esse é o desafio e a gente tenta trilhá-lo o tempo todo. O desafio de manter o diálogo constante, permanente, né? Você toca em duas questões que eu acho super interessantes. Uma delas é, voltando um pouco, né, para quem está nos assistindo, porque normalmente, como você falou, a gente não quer que esse podcast seja um podcast para farmacêuticos e farmacêuticas, mas um podcast para todo mundo. E a ideia também é trabalhar a integração de políticas, né? Não estamos trabalhando só com assistência farmacêutica, Perfeito. estamos trabalhando com vigilância em saúde, estamos trabalhando com ciência, tecnologia e inovação. Acho que isso tem que ficar bastante claro para quem está discutindo e assistindo a gente. Tem duas questões importantes que você coloca. A pandemia, voltando um pouquinho, né, para o contexto da pandemia, acho que a pandemia evidenciou várias coisas. Uma delas é que coloca na agenda da mídia, pelo menos, né, coloca no debate público. Quase ninguém sabia o que era a IFA antes da pandemia. E quando surge a pandemia, né, a possibilidade de vacinação em massa, a Fiocruz, que é uma instituição renomadíssima, respeitadíssima, ganha destaque, ganha centralidade, né, se volta os olhares para o complexo. Mesmo a pessoa mais leiga não tem noção que a gente está falando do complexo industrial, de abastecimento, de insumo para a produção. Mas ganhou centralidade esse debate. Hoje já está um tema que já circula na sociedade com Nos bastante botecos, frequência, nas E é padarias, né? muito legal isso, né? As pessoas reconhecerem que são temas que influenciam a vida delas diretamente. Porque isso Exatamente. significa que se eu vou ter vacina, vou ter medicamento ou não vou, né? Vai ter um produto que seja adequado para essa A situação que a gente qualidade está desse vendo, a produto. qualidade dele. Tem um episódio que me chama muito a atenção. O dia que teve a votação na Anvisa da vacina. Foi Sim, final de Copa do Mundo, praticamente. exatamente. Parou. As pessoas prestaram 6 atenção. horas de reunião. E as pessoas, eu me lembro que as pessoas comentando, ligando, trocando o zap, você viu? E isso é fundamental, que a gente acompanhe isso de verdade, não somente naqueles momentos em que a gente entenda por crítico, porque muitas dessas reuniões, uma reunião da Conitec fica gravada. Ou seja, a pessoa pode ir lá, é longo, mas tem pautas que são importantes, até para entender como é que esses processos acontecem, e isso ajuda, inclusive, a intervir nisso. Mas me chama muita atenção isso, quando, no processo de pandemia, aquela votação na Anvisa parou. Assim, eu estava num lugar onde as pessoas, todas ligadas na televisão, acompanhando minha mãe, mandando mensagens, eu achei aquilo bárbaro, né? Nós passamos a acompanhar a reunião da Anvisa. Quem diria, né? Quem E diria? isso é fundamental, é isso. A informação está lá. É claro que você precisa facilitar com que ela chegue para Exato. determinados grupos e traduza, inclusive, muito disso, mas um caminho já está sendo dado. Mas quando tem a ver com a nossa vida, né, com a nossa sobrevivência, com a nossa saúde, a gente para, seja individual ou coletivamente, para prestar atenção Exato. naquele evento. Mas que eu não entenda muito. Você toca, né, em duas questões centrais. Uma delas é o quanto esse debate ganhou centralidade. Então, a ciência entrou num pêndulo, ora na mão de uma determinada grupo, né, virou massa de manobra, virou matéria-prima, né, para um monte de frases e inverdades e as chamadas fake news, né? E do outro lado, os cientistas sempre advogando, dizendo, não, nós não podemos abrir mão da ciência como grande regente das nossas ações. Você está num departamento que a ciência é central, né? Ela não é a única para as decisões, porque a gente sabe que outros elementos estão ali passando pela sua cabeça e pelos técnicos do Departamento de Ciência Farmacêutica na hora que se toma decisões, mas a ciência ela é fundamental. E aí eu queria aproveitar o episódio da pandemia
para falar um pouco sobre o papel estratégico da ciência, tecnologia e inovação e daquilo que ser um colaborador de primeira hora do Integra, né? Falar como é que é para você e para o Departamento de Assistência Farmacêutica, o que a gente pode esperar como novidades ou quais expectativas a gente tem dessa colaboração Dá, e dá alguns spoilers aí do departamento, né? As Diz para a novidades gente do aí ano. o que pode acontecer. Isso é mais... Não, é interessante. Primeiro que acho que a Marcele traz um ponto, que é esse pós-pandemia. Eu não consigo iniciar uma frase dizendo, não, mais ou menos isso a pandemia trouxe de bom. Ela não trouxe absolutamente nada de bom. Foram mais de 700 mil vidas perdidas, muitas delas poderiam ter sido, enfim, não precisavam ter partido. Se nós talvez tivéssemos ali alguns procedimentos que a própria sociedade exigiu, cobrou, as fake news, elas fizeram um desserviço e fazem, a exemplo do que a gente está vendo agora no processo de vacinação, o baixo índice de vacinação. Fiocruz teve que publicar nota, né, recentemente, Exatamente. falando que a vacina não tinha sido desobrigada. E é o tempo todo. Quem acompanha as redes sociais tem alguns grupos no Instagram, né, que passam o dia fazendo os alertas de fake news. Todo dia tem algo nesse processo. Então, ela não trouxe nada de bom, mas ela evidencia, primeiro, de que saúde é democracia e democracia é saúde. Nós nunca estivemos no mesmo barco. Teve gente que passou pela pandemia numa situação muito mais difícil do que outras que puderam ficar em casa, tiveram suas remunerações. Então, primeiro a gente precisa resgatar a dignidade do ser humano, de discutir o direito à cidadania plena, com trabalho, com educação, com salário, com saúde. Então, é preciso observar de que a saúde não está isolada das demais determinantes que apontam se uma sociedade vai bem ou mal. Segundo, que nos traz a importância de observar o complexo econômico e industrial da saúde, o papel da ciência, o papel dos nossos institutos de pesquisa. Se não fosse o SUS, nós não estaríamos sentados aqui hoje conversando sobre isso. Faço, se puder fazer uma propaganda que me chama muito a atenção dos diversos documentários, diversos filmes, diversas matérias que saindo, mas teve um que eu assisti recentemente, acho que todos precisavam todas assistir, que é Quando Falta o Ar, um documentário, um filme que que chama muito a atenção para a gente ver exatamente o papel do trabalhador e da trabalhadora e o papel do SUS nesse processo. E isso nos traz a responsabilidade de o Brasil precisa assumir um protagonismo, nós não podemos ficar à mercê de instrumentos, de insumos essenciais, que são fundamentais para um processo como esse, e precisamos, com isso, aprender de que defender a saúde é defender a vida, e construir a saúde, ela se faz, assim como disse Sérgio Aroca, não basta estar na letra constitucional, ela precisa ser batalhada todos os dias. O SUS ainda é um jovem, mas um jovem que demonstrou a sua capacidade imensa de atender aos principais anseios e demandas e necessidades da sociedade. Muito bom. Bom, temos 2 minutinhos, vamos seguindo aqui no nosso podcast, gente. Acho que tem uma questão que você coloca, Marcos, só retomando aqui, que é a juventude do SUS, mas é um SUS consolidado, né? Eu acho que uma questão importante do SUS que a gente não pode perder de vista é que ele não pode ser anacrônico, então ele está sempre dentro do seu tempo histórico, né? Você acabou de mencionar toda a parte do DGIS, por exemplo, em informática e informação em saúde. O sinal dos né? tempos. Exatamente. Hoje você é um gestor que tem que lidar com fake news. Né? Há 10 anos atrás, 5 anos atrás, você não era um gestor da assistência farmacêutica que tinha que lidar com fake news e tentar, né, via caminhos institucionais e até não institucionais, promover, né, contra-informação ou promover informação correta para tentar dirimir as dúvidas que as fake news provocam, o que é um absurdo. E a gente pensa que tem fake news só de vacina, mas não tem. Tem de medicamento, tem de alimento, tem todo tipo de meia-verdade ou de falsa notícia veiculada por aí. Bom, a questão central, talvez agora nesses minutos finais, fala para a gente um pouquinho como é que você pensa dentro da assistência farmacêutica. Eu sei que você está há quase 100 dias, né, e a gente está olhando para o futuro, estamos prospectando nesse momento.
Mas como é que você pensa a constituição de força de trabalho na assistência farmacêutica? Porque a gente sabe que a gente está num momento crucial, né, Silvana, com a recomposição do NASF, né? O Nésio anunciou, a ministra anunciou também que é preciso recolocar o NASF, né, o Núcleo de Ampliado de Assistência Farmacêutica, na ordem do dia, mas a gente também precisa ampliar nossa força de trabalho na assistência farmacêutica. Como é que você vê? Tem algum spoiler, alguma informação que pode dar para a gente nesses 1 minutinhos finais do podcast? Não, eu acho que essa é uma pauta muito presente. Eu acho que nós temos as ações que o governo federal, enfim, vai ter a responsabilidade de acompanhar. Já tive com diversos representantes da categoria farmacêutica, federação, conselhos, e todos eles trazem uma pauta com ansiedade muito próxima disso, né? Para além de projetos que tramitam no parlamento, para além de ações que já estão sendo desenvolvidas em alguns estados, o que a gente pode dizer, Marcele, é que tem uma sensibilidade muito grande de nossa parte de acompanhar esse processo, de olhar esse processo, de estimular que projetos que coloquem isso na pauta, que gerem informações, que gerem subsídios, sejam tratados com prioridade, porque é o passo além. Conversava até com a Silvana um dia desses, né, daquele velho ciclo da assistência farmacêutica fundamental, aonde a assistência farmacêutica era vista ali como um apoio, um apêndice. Nós precisamos dar outro protagonismo, né? Então, a força de trabalho, ela me parece fundamental, assim como a estrutura, assim como a informação. Nós precisamos ter sistemas robustos de informação para que a gente possa, nessa dimensão continental que tem o país, de contribuir. Nós temos municípios com uma situação muito diferente do que capitais. Então, a regra é a mesma para todo mundo, mas é preciso interpretar Mas a realidade é diversa. Exato. As necessidades nós precisamos olhar os mais médicos, agora os municípios que estão recebendo, e precisamos dar uma atenção. É verdade que, como eu disse, existem desigualdades, e essas desigualdades precisam ser enfrentadas. Então, aonde o Ministério puder atuar no sentido de minimizar ou mitigar isso, claro que isoladamente ele não consegue, mas nós sabemos que, para além do acesso ao produto, da aquisição e do financiamento, inclusive rever financiamento, de ver como é que isso pode ser potencializado, mas de entender a importância do trabalho farmacêutico, a importância da assistência farmacêutica e todos os atores que atuam com ela, mas também de pensar em outras frentes que não estou dizendo talvez nenhuma novidade, isso já estava colocado inclusive em diversos pleitos aprovados e resoluções aprovadas em conferências de saúde. O que a gente precisa é encontrar o equilíbrio à luz do orçamento que nós temos, mas é preciso ter vontade política. Sim, não basta ser somente o orçamento, e não basta só ter a vontade política. Então, é preciso casar as duas coisas, e penso que atividades como essa, e as entidades, e o movimento daqueles que lutam pela saúde é fundamental, porque isso traz o debate para a sociedade, assim como foi a lei de patentes, a gente não sabia o que era isso, e passamos a discutir com outra característica, assim como foi a lei do genérico. Acreditar que podia. Exato, a lei de genérico. Começar para poder acreditar, inclusive, que podemos. Né? Eu ia fazer um comparativo, a gente falou que não tinha fake news no nosso tempo, mas eu me lembro aqui de Zé Rubens, tive a possibilidade de encontrar com ele agora em São Paulo. Ele tinha uma coleção que a gente fazia troca, quase como figurinhas, quando ele estava na Sobravime, sobre propagandas de medicamento. Sim, é verdade. E o tempo que a gente levou para regular. Financiada pela indústria farmacêutica. As propagandas de medicamentos induziam ao uso. Tinha propagandas, eu me lembro de uma que o Zé Rubens mostrou, ela quase não falava do produto. Tenha na sua prateleira e estimule que usem, mas pouco se falava se o medicamento era bom, nem o princípio ativo, acho que sim. Então, são avanços importantes. Então, existia ali uma propaganda desenfreada e que a gente enfrentou. Claro que numa tecnologia muito diferente da que a gente tem hoje, né? Perfeito. Mas é o desafio aí para a gente continuar debatendo. Muito bem, bom, chegamos ao final desse podcast, né? Eu quero agradecer muito, Marco, pela presença, pelo aceite esse convite. Esse é o nosso primeiro episódio de uma série que vai ao ar a cada 15 dias. Então vamos convidar todo mundo, agradecer a Silvana, nossa convidada debatedora da noite, e um abraço. Acompanhe a gente nas redes sociais, no YouTube. A gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau.